Meus pais mentiram sobre meu fundo fiduciário, deram tudo para a startup da minha irmã. Sempre soube que tinha um fundo fiduciário esperando por mim aos 25 anos, pelo menos era isso que meus pais me contavam desde pequeno. Meu avô paterno tinha deixado uma herança considerável quando morreu, e segundo minha família, parte dessa grana estava guardada especificamente para mim. Durante toda a minha adolescência e início da vida adulta, essa informação moldou minhas decisões financeiras de uma forma que hoje percebo ter sido completamente ingênua. Trabalhei meio período durante a faculdade, não porque precisasse desesperadamente do dinheiro, mas porque achava que era bom ter uma experiência. Quando meus amigos se preocupavam com empréstimos estudantis e contas, eu sempre pensava que tinha uma rede de segurança esperando por mim. Meus pais nunca entraram em detalhes sobre o valor exato, apenas diziam que seria o suficiente para me dar um bom começo na vida adulta. Minha irmã mais nova sempre foi a queridinha da família, aquela que conseguia convencer meus pais de qualquer coisa com seu jeito doce e manipulador. Ela tinha acabado de se formar em administração e estava sempre falando sobre ideias de negócios, startups e como queria empreender. Eu achava legal, mas nunca imaginei que isso pudesse afetar minha vida de alguma forma direta. A primeira pista de que algo estava errado veio quando completei 25 anos em março do ano passado. Marquei uma conversa com meus pais sobre o fundo, ansioso para finalmente ter acesso ao dinheiro que me ajudaria a quitar meu financiamento do apartamento e talvez fazer uma viagem dos sonhos. Quando toquei no assunto, meu pai ficou visivelmente desconfortável e disse que precisávamos conversar sobre alguns detalhes primeiro. Ele me explicou que o fundo existia sim, mas que havia algumas complicações burocráticas que ainda estavam sendo resolvidas. Minha mãe concordou rapidamente, dizendo que era melhor eu esperar mais alguns meses para ter certeza de que tudo sairia direitinho. Achei estranho, mas confiei neles como sempre fiz. Afinal, eram meus pais e nunca me dariam uma razão para duvidar de sua palavra. Os meses passaram e sempre que eu perguntava sobre o fundo, recebia a mesma resposta evasiva. Minha irmã, por outro lado, estava cada vez mais animada com seu projeto de startup, uma empresa de delivery de comida saudável que ela queria lançar. Ela passava horas falando sobre seu plano de negócios, sobre como havia encontrado investidores interessados e como tudo estava se encaixando perfeitamente. Foi em agosto que tudo começou a fazer sentido de uma forma perturbadora. Eu estava visitando meus pais em um domingo e minha irmã chegou toda empolgada, falando sobre como havia conseguido o investimento inicial para sua startup. Ela mencionou um valor que me fez congelar, exatamente a quantia que meus pais sempre sugeriram que seria meu fundo fiduciário. Quando perguntei de onde tinha vindo esse dinheiro, minha irmã disse que nossos pais haviam decidido investir nela, usando parte da herança do avô. Meu coração disparou e eu senti uma mistura de raiva e incredulidade tomando conta de mim. Olhei para meus pais e vi culpa estampada em seus rostos. Minha mãe tentou explicar que eles haviam tomado uma decisão difícil, que acreditavam no potencial da empresa da minha irmã e que eu seria beneficiado indiretamente pelo sucesso dela. Meu pai acrescentou que o fundo nunca havia sido oficialmente meu, que era apenas uma quantia da herança que eles estavam considerando me dar quando eu completasse 25 anos. Descobri que, na verdade, meus pais tinham controle total sobre a herança do meu avô e que nunca havia existido um fundo fiduciário legalmente constituído para mim. Tudo não passava de promessas vazias que eles fizeram para me manter motivado e bem comportado durante minha juventude. Eles haviam usado essa mentira como uma ferramenta de controle por anos. Saí da casa dos meus pais naquele dia sentindo como se tivesse sido completamente traído pelas pessoas em quem mais confiava no mundo. Passei semanas remoendo a situação, tentando entender como eles puderam me enganar por tanto tempo. Comecei a questionar todas as outras coisas que me haviam dito ao longo dos anos. Mas o que mais me incomodava não era apenas a mentira sobre o dinheiro, era o fato de que minha irmã obviamente sabia da situação e nunca me disse nada. Ela havia participado ativamente do plano dos nossos pais, sabendo que eu estava sendo enganado. Isso machucou mais do que qualquer perda financeira poderia machucar. Foi então que descobri algo que mudaria completamente minha perspectiva sobre toda essa situação. Enquanto navegava nas redes sociais da empresa da minha irmã, procurando entender melhor em que exatamente meu dinheiro havia sido investido, encontrei algumas informações que me deixaram ainda mais perturbado. A startup da minha irmã não era apenas uma ideia que ela havia desenvolvido sozinha.
Ela estava trabalhando com um sócio, um cara que eu reconheci imediatamente. Era meu ex-melhor amigo da faculdade, alguém com quem eu havia brigado feio 2 anos antes por causa de uma situação envolvendo minha ex-namorada. Ele havia tentado dar em cima dela enquanto estávamos juntos, e quando descobri, nossa amizade terminou de forma muito amarga. Perceber que minha irmã estava em negócios com alguém que havia traído minha confiança de forma tão direta me fez questionar se essa parceria era apenas uma coincidência ou se havia algo mais sinistro por trás. Comecei a investigar mais profundamente, usando minhas habilidades de pesquisa que havia desenvolvido no meu trabalho em marketing digital. Descobri que eles haviam registrado a empresa meses antes de minha irmã sequer mencionar a ideia para a família. Isso significava que o plano estava sendo desenvolvido há muito tempo, possivelmente até antes do meu aniversário de 25 anos. A sensação de que tudo havia sido uma armação elaborada começou a tomar conta de mim. Decidi confrontar minha irmã diretamente, mas de forma estratégica. Marquei um encontro com ela, fingindo que queria parabenizá-la pelo sucesso da empresa e talvez até mesmo discutir formas de ajudar. Durante nossa conversa, consegui extrair informações que confirmaram minhas suspeitas mais sombrias. Ela me contou, quase sem perceber, que a ideia de usar o dinheiro da herança para o negócio havia surgido durante uma conversa que ela teve com meu ex-amigo no final do ano anterior. Ele havia sugerido que era uma oportunidade perfeita para ela provar seu valor para a família, especialmente considerando que eu sempre havia sido visto como o filho mais responsável e bem-sucedido. Minha irmã revelou que se sentia constantemente comparada comigo e que nossos pais sempre colocavam minhas conquistas como exemplo para ela. Usar o dinheiro que estava destinado a mim era uma forma de finalmente se destacar e provar que era capaz de grandes coisas. Ela não parecia entender completamente o impacto emocional que isso teria em mim. Mas o que mais me chocou foi descobrir que meu ex-amigo havia sido o mentor por trás de toda essa estratégia. Ele havia convencido minha irmã de que ela merecia o dinheiro mais do que eu, já que eu já tinha um emprego estável e não precisava da ajuda financeira como ela precisava. Ele havia transformado a inveja natural entre irmãos em uma justificativa para o que essencialmente era um roubo emocional. Percebi que minha irmã havia sido manipulada tanto quanto eu, apenas de uma forma diferente. Enquanto eu fui enganado sobre a existência do fundo, ela foi convencida de que tinha direito ao dinheiro que sempre foi prometido a mim. Ambos fomos vítimas de uma manipulação mais ampla que envolvia não apenas nossos pais, mas também alguém de fora da família. Nesse momento, soube que precisava tomar uma decisão que definiria meu relacionamento com minha família para sempre. Eu podia aceitar a situação passivamente, tentar manter a paz familiar e seguir em frente, ou podia lutar pelo que acreditava ser meu por direito. A escolha não era apenas sobre dinheiro, mas sobre princípios e sobre como eu queria ser tratado pelas pessoas que amo. Decidi que não podia simplesmente deixar passar. Não porque o dinheiro fosse a coisa mais importante do mundo, mas porque a mentira e a traição não podiam ser ignoradas sem consequências. Comecei a planejar uma estratégia para confrontar todos os envolvidos na situação, incluindo meus pais, minha irmã e meu ex-amigo. Primeiro, precisava entender melhor a situação legal. Procurei um advogado especializado em direito de família e herança para descobrir se havia alguma forma de contestar a decisão dos meus pais. Descobri que, tecnicamente, eles tinham o direito legal de fazer o que fizeram com o dinheiro, já que nunca havia existido um fundo fiduciário formal. No entanto, o advogado me explicou que havia precedentes legais para casos de promessas familiares que criaram expectativas legítimas. Se eu conseguisse provar que meus pais haviam feito promessas consistentes sobre o dinheiro ao longo dos anos, e que essas promessas influenciaram minhas decisões financeiras, poderia haver uma base para uma ação legal. Comecei a reunir evidências, mensagens de texto antigas, e-mails, até mesmo gravações de conversas familiares onde o fundo era mencionado. Descobri que tinha muito mais documentação do que imaginava. Meus pais haviam sido bastante específicos em suas promessas ao longo dos anos, sempre reforçando que o dinheiro seria meu quando completasse 25 anos. Enquanto organizava essas evidências, recebi uma ligação inesperada da minha tia, irmã da minha mãe, que morava em outra cidade. Ela havia ouvido falar sobre a startup da minha irmã através das redes sociais e queria saber mais detalhes. Durante nossa conversa, ela mencionou algo que me fez parar tudo o que estava fazendo.
Minha tia me contou que meu avô havia deixado instruções específicas em seu testamento sobre como a herança deveria ser distribuída entre os netos. Segundo ela, havia uma cláusula que destinava uma quantia específica para mim, com a condição de que fosse entregue quando eu completasse 25 anos. Isso significava que o fundo fiduciário não era apenas uma promessa dos meus pais, mas uma determinação legal do meu próprio avô. Pedi para minha tia me enviar uma cópia do testamento que ela havia guardado desde o funeral do meu avô. Quando recebi o documento, não consegui acreditar no que estava vendo. Lá estava preto no branco a disposição específica sobre minha herança. Meus pais não haviam apenas mentido sobre um fundo que eles controlavam, eles haviam violado diretamente a vontade do meu avô. Descobri que minha tia também havia recebido uma parte da herança com instruções específicas sobre como deveria ser usada. Ela me contou que meus pais haviam sido nomeados executores do testamento, responsáveis por distribuir a herança de acordo com as instruções do meu avô. Eles haviam traído não apenas minha confiança, mas também a confiança do próprio pai deles. Armado com essa nova informação, voltei ao advogado. Ele me explicou que agora tínhamos uma base legal muito sólida para contestar as ações dos meus pais. Violar as instruções específicas de um testamento era uma questão séria, e havia mecanismos legais para corrigir a situação. Ele me aconselhou a tentar resolver a questão em família primeiro, antes de partir para medidas legais mais drásticas. Decidi confrontar meus pais com as informações que havia descoberto. Marquei um encontro com eles, mas dessa vez levei uma cópia do testamento do meu avô e uma carta formal do meu advogado explicando a situação legal. Queria que eles entendessem que eu sabia exatamente o que havia acontecido e que estava disposto a tomar medidas legais se necessário. A reação dos meus pais foi uma mistura de surpresa, vergonha e defensividade. Minha mãe começou a chorar, dizendo que nunca imaginaram que eu descobriria sobre o testamento. Meu pai tentou se justificar, argumentando que haviam tomado a decisão pensando no que seria melhor para toda a família, não apenas para mim. Eles explicaram que viam a startup da minha irmã como um investimento que poderia beneficiar toda a família a longo prazo. Disseram que eu já estava bem estabelecido na vida, com um emprego estável e um apartamento próprio, enquanto minha irmã precisava de uma oportunidade para provar seu valor. Tentaram fazer parecer que haviam tomado uma decisão altruísta, mas eu não conseguia ver dessa forma. Minha mãe me implorou para não levar a questão adiante legalmente, dizendo que isso destruiria nossa família. Ela prometeu que encontrariam uma forma de me compensar, talvez usando outras partes da herança que ainda não haviam sido tocadas. Meu pai foi mais direto, admitindo que haviam cometido um erro grave e que estavam dispostos a fazer o que fosse necessário para consertar a situação. Mas eu já não confiava mais em suas promessas. Havia sido enganado por muito tempo para simplesmente aceitar mais uma promessa vazia. Disse a eles que tinha 7 dias para transferir o valor total especificado no testamento do meu avô para uma conta em meu nome, ou eu iniciaria um processo legal para recuperar o que era meu por direito. Durante essa semana, minha irmã tentou entrar em contato comigo várias vezes. Ela deixou mensagens de voz chorando, pedindo para conversarmos e explicando que nunca quis machucar ninguém. Disse que estava disposta a devolver o dinheiro se isso significasse manter nossa família unida. Mas eu sabia que não era tão simples assim. Ela já havia usado parte do dinheiro para lançar a empresa e recuperá-lo não seria fácil. Meu ex-amigo também tentou entrar em contato comigo, mandando mensagens no WhatsApp dizendo que queria esclarecer sua participação em toda essa situação. Ele alegava que apenas havia dado conselhos de negócios para minha irmã e que não sabia sobre a situação do fundo fiduciário. Obviamente, eu não acreditei em uma palavra do que ele disse. No 5º dia do prazo que havia dado aos meus pais, recebi uma ligação inesperada de um primo que morava nos Estados Unidos. Ele havia conversado com minha tia e decidido voltar ao Brasil para ajudar a resolver a situação. Ele me contou que também havia informações sobre a herança do nosso avô que poderiam ser relevantes para o meu caso. Meu primo me explicou que havia outras cláusulas no testamento que meus pais aparentemente haviam ignorado ou interpretado de forma conveniente. Não apenas minha parte específica havia sido desviada, mas também havia irregularidades em como outras partes da herança haviam sido distribuídas. Isso sugeria um padrão de comportamento problemático por parte dos meus pais como executores do testamento.
Ele me ofereceu apoio não apenas emocional, mas também financeiro para bancar os custos legais se fosse necessário. Meu primo sempre havia sido próximo do nosso avô e se sentia pessoalmente ofendido pela forma como meus pais haviam desrespeitado a vontade dele. Isso me deu ainda mais força para seguir em frente com minhas demandas. No último dia do prazo, meus pais me chamaram para uma reunião familiar. Eles haviam conseguido reunir o dinheiro, mas queriam negociar os termos da devolução. Propuseram-me dar o valor total, mas pediram que eu assinasse um documento se comprometendo a não buscar mais nenhuma compensação legal e a manter sigilo sobre toda a situação. Percebi que eles estavam mais preocupados em proteger sua reputação do que em genuinamente consertar o erro que haviam cometido. O pedido de sigilo me incomodou particularmente, pois sugeria que eles sabiam que suas ações haviam sido moralmente questionáveis. Recusei a proposta e insisti que o dinheiro fosse transferido sem condições. Minha irmã estava presente na reunião e finalmente teve a oportunidade de falar diretamente comigo sobre a situação. Ela admitiu que havia sido influenciada por meu ex-amigo, mas também assumiu responsabilidade por suas próprias escolhas. Disse que a competição constante entre nós havia criado um ressentimento que ela não sabia como lidar de forma saudável. Ela me contou que sempre se sentiu na sombra das minhas conquistas e que a oportunidade de ter algo que originalmente era meu parecia uma forma de finalmente se destacar. Reconheceu que essa lógica era distorcida e que havia machucado não apenas a mim, mas também a si mesma no processo. Disse que estava disposta a dissolver a sociedade com meu ex-amigo e devolver todo o dinheiro, mesmo que isso significasse o fim de seus sonhos empresariais. Por um momento senti pena dela. Percebi que todos nós havíamos sido vítimas de dinâmicas familiares disfuncionais que haviam criado competição onde deveria haver apoio. Mas também sabia que não podia simplesmente ignorar as consequências de suas ações. Confiança era algo que, uma vez quebrada, precisava ser reconstruída através de ações, não apenas palavras. Finalmente, chegamos a um acordo. Meus pais transfeririam o valor total especificado no testamento do meu avô, acrescido de juros pelos meses de atraso. Minha irmã devolveria sua parte gradualmente, conforme conseguisse extrair o dinheiro da empresa. E todos nós nos comprometeríamos a buscar terapia familiar para tentar reconstruir nossos relacionamentos de forma mais saudável. Mas o acordo teve uma condição adicional que eu insisti em incluir. Meu ex-amigo seria completamente removido da empresa da minha irmã. Não podia aceitar que alguém que havia manipulado minha família para prejudicar a mim continuasse se beneficiando da situação. Minha irmã concordou, reconhecendo que a influência dele havia sido tóxica desde o início. Nos meses seguintes, nossa família passou por um processo difícil de reconstrução. A terapia familiar revelou padrões de comportamento problemáticos que haviam existido por anos. Meus pais admitiram que haviam usado promessas e recompensas como ferramentas de controle, criando uma dinâmica onde minha irmã e eu competíamos constantemente por aprovação. Minha irmã e eu começamos a ter conversas mais honestas sobre nossos sentimentos e ressentimentos mútuos. Descobrimos que ambos havíamos nos sentido pressionados a atender expectativas familiares de formas diferentes, e que essa pressão havia criado uma distância entre nós que nunca havia sido adequadamente abordada. Ela conseguiu reestruturar sua empresa sem meu ex-amigo e, surpreendentemente, o negócio começou a prosperar ainda mais. Sem a influência tóxica dele, ela pôde focar em suas próprias ideias e habilidades, descobrindo que era muito mais capaz do que imaginava. Isso ajudou a restaurar sua autoestima de uma forma que não dependia de competir comigo. Meus pais, por sua vez, tiveram que enfrentar o fato de que haviam usado mentiras e manipulação em nome do que acreditavam ser boas intenções. Eles se comprometeram a ser mais transparentes sobre questões financeiras e a parar de usar promessas como ferramentas de controle. Também decidiram distribuir o resto da herança do meu avô de forma mais clara e justa. Quanto a mim, usar o dinheiro do fundo fiduciário foi uma experiência agridoce. Por um lado, finalmente tinha acesso aos recursos que havia sido prometido por anos. Por outro lado, o processo de recuperá-lo havia revelado fissuras profundas em minha família que levariam muito tempo para curar completamente. Decidi usar parte do dinheiro de forma que honrasse a memória do meu avô. Criei um fundo de bolsas de estudo em sua homenagem, destinado a ajudar jovens de famílias de baixa renda a ter acesso ao ensino superior. Sentia que era importante que algo positivo saísse de toda essa situação dolorosa. Também usei uma parte para investir em minha própria educação,
fazendo um curso de especialização que havia adiado por questões financeiras. Isso me ajudou a crescer profissionalmente e a me sentir mais independente da minha família em termos financeiros e emocionais. O relacionamento com minha irmã se tornou mais forte do que nunca havia sido. Passar por essa crise juntos, mesmo estando em lados opostos inicialmente, nos ajudou a entender melhor um ao outro. Ela me incluiu em algumas decisões importantes sobre sua empresa e eu comecei a valorizar mais suas opiniões e perspectivas. Meus pais levaram mais tempo para reconquistar completamente minha confiança. Eles fizeram esforços consistentes para serem mais transparentes e honestos, mas eu ainda sentia uma certa cautela em relação a promessas ou planos que envolviam questões financeiras. Isso era natural, considerando o nível de traição que havia experimentado. Meu ex-amigo tentou entrar em contato comigo várias vezes depois de ser removido da empresa da minha irmã. Ele queria se explicar e possivelmente tentar reconstruir nossa amizade, mas eu não tinha interesse em reviver relacionamentos que haviam se mostrado tóxicos. Algumas pontes, uma vez queimadas, não vale a pena reconstruir. Hoje, quase um ano depois de descobrir toda a verdade, posso dizer que nossa família saiu mais forte dessa experiência. Não foi fácil e ainda há momentos de tensão ocasional, mas aprendemos a nos comunicar de forma mais honesta e direta. As terapias familiares continuam e todos nós estamos comprometidos em manter essa nova dinâmica mais saudável. A startup da minha irmã se tornou um sucesso modesto, mas sustentável. Ela conseguiu me devolver todo o dinheiro que havia usado, até mesmo um pouco mais rápido do que havíamos acordado. Isso me mostrou que ela estava genuinamente comprometida em consertar o erro que havia cometido, não apenas em palavras, mas em ações concretas. Refletindo sobre tudo o que aconteceu, percebo que a experiência me ensinou lições valiosas sobre confiança, família e a importância de defender aquilo em que acreditamos. Aprendi que às vezes é necessário confrontar as pessoas que amamos quando elas fazem escolhas que nos machucam, mesmo que isso seja difícil e doloroso no momento. Também aprendi que perdoar não significa esquecer ou aceitar comportamentos inaceitáveis. Significa escolher seguir em frente sem deixar que a raiva e o ressentimento dominem nossas vidas. Mas o perdão precisa ser acompanhado de mudanças reais de comportamento para ser verdadeiramente significativo. A questão do dinheiro, que inicialmente parecia ser o centro de toda a disputa, acabou sendo apenas a ponta do iceberg. O verdadeiro problema eram os padrões de comunicação disfuncionais, a falta de honestidade e a forma como nossa família lidava com conflitos e expectativas. Resolver essas questões mais profundas foi muito mais importante do que recuperar o dinheiro. Hoje, quando olho para trás, não me arrependo de ter lutado pelo que era meu por direito. Não foi uma decisão fácil, e houve momentos em que questionei se valia a pena potencialmente destruir relacionamentos familiares por causa de dinheiro. Mas agora entendo que não estava lutando apenas por recursos financeiros, estava lutando por princípios e pelo meu direito de ser tratado com honestidade e respeito. Se pudesse dar um conselho para alguém passando por uma situação similar, seria: confie em seus instintos, procure ajuda profissional quando necessário e não tenha medo de confrontar comportamentos que não estão certos, mesmo quando vêm de pessoas que você ama. Às vezes, os conflitos mais difíceis são os que mais nos ajudam a crescer e a fortalecer nossos relacionamentos a longo prazo.